Eu vou falar um pouquinho sobre Nietzsche e a educação, porque afinal Nietzsche foi professor durante muitos anos na Universidade de Basileia, na Suíça, e em depoimentos seus alunos relatam que ele era uma pessoa extremamente agradável e que procurava fazer aflorar os talentos individuais de cada um dos seus discípulos. Qual então seria o modelo didático-pedagógico de uma ideia baseada no pensamento nietzschiano? Certamente não haveria um pensamento estático e limitador de ensino, então, mas uma luta intensa pela transvaloração dos valores. Em uma palestra proferida por Nietzsche em 1872, intitulada Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, Nietzsche, então, aprofunda o que para ele seria a cultura, a educação e o que ele entende por pensamento crítico. A sua primeira ideia é de que um homem novo, Übermensch, que na verdade o autor do artigo coloca como uma tradução errônea de super-homem, né? Na verdade, Über significa além, ou seja, um homem novo além do homem, né? Então, esse homem novo é aquele que é capaz de violar, de qualquer forma, as crenças que se transformam em tradição. A respeito da violação das crenças, diz Nietzsche, essa malignidade, entre aspas, é reencontrada em todo professor do novo, em todo pregador de novas coisas, a mesma malignidade que desacredita o conquistador. O novo, de qualquer forma, é o mal, pois é ele que quer conquistar, derrubar os limites, destruir as antigas crenças. Só o velho é o bem. Os homens de bem de todos os tempos são aqueles que plantam profundamente velhas ideias, a fim de que elas frutifiquem. Estes são os cultivadores do espírito. Mas todo o terreno acaba por se esgotar, e é preciso que o arado do mal o revolva. Nietzsche é profundamente irônico nessa colocação. E quem é o professor do novo? Para Nietzsche é o filósofo, e com isso Nietzsche quer dizer que todo profissional tem que pensar como um filósofo até se tornar um. Portanto, a transformação da cultura deve começar com quem lida com ela, com professores e os alunos. O estudante deve sempre buscar além do que o professor expõe na sala de aula. Pode-se pensar a ideia de que o verdadeiro estudante, tal qual o verdadeiro mestre, também pode ser autêntico dentro de sua escola, sendo um crítico de sua própria cultura e auxiliando a podá-la de seus desvios utilitaristas patrocinados pelas classes econômicas dirigentes na época do Nietzsche, seria a aristocracia burguesa, né? Que tem interesse em manter essa lógica de utilidade sobre tudo o que é produzido para transformá-la em mercadoria e gerar lucro. Somente assim o estudante poderá percorrer o caminho de superação de si e do próprio mestre, escapando então da mediocridade no sentido nietzscheano, que seriam as atividades corriqueiras realizadas sem reflexão, a cultura do senso comum, a linguagem jornalística que apenas narra o fato sem crítica própria, a fofoca. Uma questão central para Nietzsche na formação, não daquele erudito, mas do homem culto, ou seja, não daquele que acumula dados na memória, mas sim daqueles que têm acesso ao mais vivo, ao melhor que a humanidade já produziu. É o aprendizado da língua materna. Para Nietzsche, aprender a língua em sua complexidade, assim como se dedicar à arte de escrever, é fundamental para o pleno desenvolvimento do pensamento argumentativo, da sensibilidade, do estilo, tanto em crianças como em jovens. Nietzsche supõe ser possível criar um novo projeto de homem, realizando uma crítica à modernidade cartesiana, que separou natureza e homem em res extensa e res cogitans, privilegiando o mecanicismo.
Para Nietzsche foi essa ideia de separação mecânica operada no homem, privilegiando as ideias inatas e, portanto, o intelecto, que fez os indivíduos renegarem outras faculdades humanas, como sentimentos e instinto. Assim, resgatar as faculdades instintivas e sentimentais sem negar a razão é o projeto de Nietzsche. Para isso, ele propõe a transvaloração dos valores da lógica platônica, aristotélica e da moral cristã e o rompimento epistemológico com a ciência de sua época, que para ele era a Gaia ciência. Nietzsche também denunciou a má qualidade da educação da sua época, das universidades e dos professores que se agarraram a um puro formalismo, sendo, portanto, incapazes de cumprir com a tarefa educacional que consiste, para Nietzsche, em fazer do homem um homem. Para Nietzsche, o professor deve criar condições para que o educando ele próprio se torne seu próprio educador, pois a humanidade precisa de uma educação fundada no cultivo de si, o que implica na construção de si mesmo, em tornar sua própria vida uma obra de arte.